Fala pessoal, tudo bem? Galera, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma atualização dos meus experimentos aqui no método Crack e DWC. Então eu vou trazer aqui para vocês, né, uma atualização de como tá ficando. Aconteceu aqui algumas situações, algumas surpresas, e eu vou passar aqui para vocês e explicar um pouquinho o que aconteceu. Bom pessoal, então é desta forma que estão, né, minhas plantas. Elas estão com 30 dias comigo, tá gente? Então faz 30 dias que eu peguei elas, eram mudinhas de aproximadamente 15 dias, tá? Então é assim que está, né, que estão as minhas plantas. E eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho para não ficar muito longo o vídeo, um pouquinho de cada uma, tá gente? Como eu fiz nos vídeos passados, né? Bom, aqui pessoal, a do método Crack, eu passei a fita, tá? Tava sem fita para quem acompanhou, né? Mas eu precisei passar e eu já vou explicar o porquê, tá? Então, como vocês podem ver, a do método Crack, a couve, ela tá menor, mas porque ela perdeu muitas folhas, gente, muitas folhas aqui embaixo, tá? A altura dela, ó, se, né, perceber bem, tá quase a mesma coisa, só que ela perdeu muitas folhas aqui. O que ocorreu, gente? Teve uma mudança muito brusca de temperatura. A gente estava tendo em torno de 29, 30 graus e passou a 36, 37 graus. Estava esquentando muito aqui, né, a do método Crack. E o que aconteceu? Ela começou a murchar, começou a sentir demais, gente, essa planta. E por que essa planta não sentiu, gente, se ela está na mesma condição? Porque ela tem oxigenação. A oxigenação, gente, ela resfria a água, tá? Então, tornou um ambiente mais agradável para esta planta aqui, né? Então, enquanto esta aqui não tinha oxigenação, esta tinha. E aqui estava tendo um resfriamento. E aqui a temperatura estava passando de 40 graus, tá? Então, este foi o motivo que fez eu passar a fita para mim não perder esta planta, porque ela estava murchando muito, estava murchando demais. Beleza? Alface, gente, olha só. Aqui, né, um alface mais volumoso, olha aqui comparado com a minha mão, tá? E essa aqui um pouquinho menor. Método, os dois método Crack, né? Só que essa aqui tem a fita, tá? Olha só. Ó, aqui eu passei a fita, né? E esta outra aqui sem fita. Olha lá, sem fita metalizada, ó, tudo, né, com lodo, com algas, enfim, né? Então, assim, ó, dá pra ver uma diferença, né, gente? Aqui as folhas estão um pouquinho amarelinha, mas eu acho que pode ser um pouco de falta de nutriente, tá, pessoal? Como eu não controlei o pH é muito difícil controlar nesse método, pode ser que foi isso, tá? Aqui aconteceu uma coisa, gente, esta planta aqui, já faz 2 dias que eu tive que tirar ela do sol. Aqui tem a fita, tá? E eu já vou explicar o porquê. Ela sentiu demais, enquanto esta outra aqui não sentiu. Aqui está toda aberta, né, ó, a exposição. Mas eu já explico o que aconteceu. Aqui a gente tem o rabanete. O rabanete não foi legal, tá, gente? Ó, apesar dele se desenvolver, mas não ficou tão bonito, ó, tá? Então o rabanete não saiu legal. A rúcula, gente, ó. Esta rúcula, olha como ela está feinha. Tá? Basicamente, eu quase perdi a planta. E esta outra, olha como ela já está mais bonita. E ó, por incrível que pareça, né, pessoal, é a rúcula que está aqui, ó, transparente, toda cheia, né, de lodo, enfim. Enquanto essa daqui que tem a fita, ela sentiu. E eu já vou explicar o porquê. Aqui o alface americano, né, não formou cabeça, não ficou muito bonito, mas já era de se esperar. E aqui as outras plantas, gente. Deixa eu subir no banquinho aqui. Ó, tá? Então vocês podem ver, é uma quantidade boa, bastante folha, né? Apesar de não ter ficado uns alfaces muito bonitos, só que assim, como eu falei, aqui bate menos sol e o espaçamento é muito pequeno. Olha só como ficou, gente. Ela não tem espaço para crescer, né? Então elas não conseguem se desenvolver nesta condição, tá? Mas olha só. Se você pegar, né, por ser um método tão simples como esse, ó, gente, que só usa, né, um pouco de água, um recipiente, não vai bomba, não vai oxigenação, não vai timer, então o resultado é satisfatório, né?
Não dá para ver muita diferença, gente, entre os dois métodos, o DWC e o método Crack, tá? Pouca coisa, gente, ó, aqui a rúcula tá um pouquinho melhor do que a de cá, mas assim, a diferença é tão pequena, pessoal, que não dá nem para comentar muito, tá? Ó, tem um rabanete aqui também, gente, ó, não tá muito bonitinho, apareceu umas rachaduras, mas tá saindo, tá? Mas assim, não é um resultado brilhante, mas assim, gente, são plantas, né, que a gente pode consumir, plantas que, né, vai poder ir para nossa mesa. Então, bacana, tá? Então não posso falar para vocês da diferença que deu entre os dois métodos, com oxigenação e sem oxigenação. É um teste muito pequeno ainda, mas depois a gente faz com mais precisão. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui, gente. Lembra que eu falei da questão do sol, né? Esta planta aguentou mais, por quê? Oxigenação, resfriando a água, né? Lembra que eu falei que esta planta aqui, gente, o alface que está na fita, ela sentiu muito, gente, sentiu muito o calor, tá? Quando teve essa mudança de temperatura, ela sentiu demais. E já esta outra que está assim, ó, toda aberta, ela não sentiu, assim, sem fita, sem nada. Olha só, gente, tem até pouca solução aqui, tudo verde, né? Esta planta aqui não sentiu o calor, gente, olha isso, cheio de alga, né? Olha esta outra aqui, opa, um acidentezinho, acontece. Tá leve, gente, ó, tá leve o recipiente, ela não para em pé, tem pouca água. Olha esta outra aqui, ó, raiz clarinha, né? E esta aqui sentiu demais, gente, tá? Demais, mesmo estando na fita, o que é contraditório, mas eu já vou explicar. E aqui a mesma coisa, gente, olha essa rúcula como ela sentiu. Já esta outra que está aqui, olha só, que está nessa condição, ela não sentiu. Eu vou explicar para vocês o que eu acho que aconteceu aqui, tá, gente? Na verdade, eu acho, tá? Até se você quiser dar sua opinião aí, vai ser muito bem-vinda. Se você acompanhou os vídeos passados, você viu que aconteceu o seguinte: as plantas que estavam na fita metalizada, tanto a rúcula quanto o alface, elas se desenvolveram mais, um pouco mais do que esta fita, do que as plantas que estão aqui no recipiente transparente. Porque, né, aqui a gente tem uma temperatura menor, um ambiente melhor para ela, está mais escuro, né, não tem alga. Então, beleza. O que ocorreu, gente? Nessa mudança de temperatura que teve, a gente passou ali de 29, 30 graus para 36, 37, ficou muito quente. Isso temperatura, tá, gente? Deixa eu desligar o timer aqui, que o sistema ligou. Isso de temperatura, né? Agora a sensação térmica era bem maior. Então o que ocorreu, gente? Eu acredito que essas plantas que estão aqui neste ambiente aqui, vamos dizer assim, desagradável, né? Um ambiente ruim para elas, elas acabaram se tornando plantas mais fortes, tá? É o que eu deduzi. Então, essas plantas que estão na fita metalizada, quando teve essa mudança muito grande de temperatura, eu acho que elas não aguentaram, não resistiram ao sol, tanto a rúcula quanto o alface. O alface, gente, ele murchou de uma forma que eu tive que tirar e deixar na sombra. Só o alface da fita, o alface que estava aqui no recipiente transparente, ele não sentiu a temperatura. Então, o que eu acredito, gente? Essas plantas aqui, elas foram condicionadas desde o início a um ambiente assim ruim para elas, um ambiente muito difícil, né? Temperatura quente, alga, né? Tudo claro aqui por dentro, alga na raiz. Só que isso tornou esta planta uma planta forte, né? Digamos assim, sabe, como se a gente pudesse falar assim, que ela acabou adquirindo imunidade, né? Enfim, ela se tornou uma planta forte. Enquanto esta outra planta aqui, que ela foi tratada num ambiente mais agradável, ela, né, com fita, um ambiente escuro, temperatura baixa, quando teve um momento de estresse, de muito calor, que a temperatura, né, mudou muito, ela não resistiu. Então, assim, para a gente fazer uma comparação, tá, gente, bem simples, assim, do que eu acho, tá, que faz um pouco mais de sentido. Imagina, por exemplo, você pega... As plantas são seres vivos, né, gente? Imagina que você pega, por exemplo, um cachorrinho, tá? Só fazer uma comparação, um cachorrinho de rua que foi ali, viveu ali em condições bem difíceis, né? Passando fome, sede, né? Vivendo na rua. E você pega um cachorrinho de raça, que foi bem cuidadinho dentro de casa, né? Se você pegar esses dois animais e colocar numa situação extrema, difícil,
por exemplo, falta de comida. Deixa eu desligar o outro sistema ali, gente. Hoje eu esqueci de desligar e aí ele liga e atrapalha um pouquinho o vídeo. Então imagina só, você colocando esses dois animais, né, numa situação difícil, ou de falta de água, falta de comida, temperatura muito quente, algo do tipo. Qual o animal que tem mais possibilidade de resistir, né? Provavelmente o cachorrinho de rua, né? Por quê? Porque ele acabou tornando-se um cachorrinho mais forte. A vida dele ali, né, a condição que ele teve, tornou ele um animalzinho mais forte. A gente pode comparar isso até com, né, um ser humano. Imagina que a gente pegue, sei lá, pega uma pessoa que trabalha assim, um trabalho muito bem difícil, um trabalho braçal. Alguém que, por exemplo, trabalha com obra, né, tá ali no sol o dia inteiro, ralado. Aí chega à noite em casa, aquele calor, às vezes não tem um ar-condicionado, né? E ela vive daquela forma por muito tempo. Você pega, por outro lado, uma pessoa que trabalha num escritório, tranquilo, sentado ali no ar-condicionado dela, né? Chega em casa à noite, tem um ar-condicionado para dormir. Ela tem um ambiente mais confortável. Se você pegar essas duas pessoas e colocar elas também numa situação, vamos dizer, um desafio, uma prova, né? Uma contra a outra, coloca numa temperatura quente, coloca situações desse tipo, sabe? Provavelmente aquela pessoa que tem aquela vida mais sofrida, mais ralada, ela acaba sendo mais forte, né? Porque ela viveu daquela forma, ela foi condicionada assim. Então, né, no momento ali de fome, de necessidade, de sede, de calor, ela acaba sendo mais forte, né, mais resistente. E é isso, gente, que eu acredito que aconteceu aqui com essas plantas. Essas plantas aqui, no vídeo passado, quem assistiu, a planta que estava na fita, tanto esta quanto esta, se desenvolveu mais. E este alface mostra isso. Ela veio se desenvolvendo mais, ó, tá? Ela se desenvolveu mais, a que estava na fita. Até aí tudo bem. Mas quando elas foram colocadas numa situação extrema, de muito calor, elas não resistiram. É como se elas fossem umas plantinhas mais fracas. Elas não foram preparadas para isso. Já essas outras plantas aqui, né, ó, que estão neste ambiente assim muito ruim, né, elas aguentaram, elas tiveram então um desenvolvimento menor, né, só que elas aguentaram aquele impacto, né, daquele temperatura muito quente. Então assim, é isso que eu acredito, tá, gente, que aconteceu, ó. Então veja só, olha a situação que está essa planta, gente, né, a condição que ela teve, mas ela resistiu muito bem ao calor intenso, já esta outra não resistiu. Então assim, é o que eu acho que aconteceu, tá, gente? Então digamos assim, essas plantinhas aqui, que estão com lodo, com alga e tudo mais, elas foram preparadas, né? Elas foram assim, judiadas, digamos assim, desde o início, mas com isso elas acabaram pegando resistência. Acredito que elas pegaram força e quando teve um momento ali, né, de dificuldade, elas conseguiram resistir. Tá? Mas não, gente, que eu ache certo fazer desta forma, tá? Foi só um experimento, como vocês sabem. Não é legal você produzir uma planta assim, né, pessoal? Ó, não é bonito, apesar que a planta, ó, ficou legal, mas não é bacana, né? A pessoa chega aqui na sua casa e você mostra isso aqui pra ela, né? Então, eu não recomendo, tá, gente? Isso aqui foi só um experimento. Faça com fita, tá? Faça com fita. Deu pra ver que as plantas com fita se desenvolvem mais. A única coisa que aconteceu aqui, que eu acredito que seja, que eu não posso dar garantia, é que essa mudança de temperatura que deixou muito quente a solução nutritiva, né, foi bem agressivo com a planta, fez com que essas plantinhas aqui se tornassem mais vulneráveis, mais fracas, né, enquanto essas outras aqui, digamos que durante a vida dela, elas foram condicionadas, a condição dela, né, tornou elas plantas mais fortes. Tá bom? E aqui aconteceu a mesma coisa. Quem assistiu o vídeo passado viu que a do método Crack estava melhor. Só que olha só, como veio essa condição muito ruim, a planta que estava no DWC, recebendo oxigenação, resfriava a água. Esta água aqui, gente, chegou a mais de 40 graus, tá? Se eu não me engano, 42 graus. Essa daqui. Esta outra aqui em torno de 36, por causa da oxigenação. Então, ela resfriando aqui a água, ela conseguiu manter melhor a planta, né? A oxigenação ajudou. Já esta outra aqui não, ela estava sem a fita e ela não resistiu. Murchou demais, perdeu várias folhas, né? Então assim, fica aí esse pequeno experimento que eu fiz, tá, gente? Provavelmente esse é o último vídeo aqui destas plantas, mas eu vou fazer muitos outros testes, pretendo fazer teste com plantas maiores e vou trazendo aqui para vocês. Não dá pra gente se basear muito no que aconteceu aqui, tá, pessoal? Porque foi uma planta só, um teste ou outro,
a gente precisa de muito teste, de muito experimento para poder ter, né, uma comprovação, poder ter assim, né, uma prova melhor do que realmente acontece aqui no DWC, no método Crack e tudo mais, tá? Mas eu vou trazendo aqui para vocês, é só ficar de olho aí, acompanhando o canal. E é isso aí, pessoal. Tá aí o resultado, um método simples que dá pra gente produzir plantas aí, né, para levar aí para a mesa da nossa família. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.